Boa noite, gente. Eu falei para ele que, no fim das contas, eu sou tímido. Eu só não sou tímido quando eu tenho que falar, pregar alguma coisa. Agora eu tenho que dar uma palestra e aquela coisa assim, né? Palestrante é o André Menezes. Né, André? Um pouco. Ele é palestrante. E eu disse para eles também que eu cheguei aqui, eu fiquei tentando entender, antes de chegar aqui, o que era o Eagles. Porque alguém indicou e convidou para vir no Eagles. O que eu vou fazer? O que é esse Eagles? Primeiro eu preciso saber o que é. E depois eu entendi um pouquinho. Hoje mais eu entendi o que eu estava aqui. Mas eu vim aqui para uma palestra. A ideia que me passaram é uma palestra, você é um empreendedor, e para falar para pessoas que têm negócios e como podem empreender nesse tempo de hoje. Então, assim, para a gente ficar bem à vontade e ser realista, eu já fui um homem de negócios. Eu nasci numa família cristã. Fui um homem de negócios. A minha família, na cidade onde eu nasci, nós tínhamos um frigorífico e uma rede de açougues, mas não era o JBS. Com 18 anos, com 17 anos, meu pai me emancipou, porque eu fiz um curso técnico em eletrônica e eu disse, eu não vou trabalhar de empregado para os outros, eu quero ter o meu negócio, com 17 anos. Meu pai me emancipou, eu montei uma empresa, a empresa deu certo. Eu me casei com 18 anos, porque eu já tinha uma empresa. Aí me casei, 6 meses depois, o meu pai me chamou e disse assim, você não quer tocar o meu negócio? Você está indo bem no seu. Então, eu assumo a empresa dele, com 150 funcionários. Eu tinha 18 anos. Isso já faz 32 anos. Eu tenho 50 agora. Nesse meio tempo, 18 anos, eu assumo uma empresa, funcionários, a coisa acontecendo. 20 anos, nasceu minha primeira filha, para vocês não ficarem pensando que eu fiz bobagem. Eu casei com 18, minha filha nasceu com 20, a minha filha mais velha tem 30 agora, vai fazer 30, eu tenho um neto. A minha maior apresentação hoje é que eu tenho um neto. Né? Então, eu estava seguindo nessa trajetória, sempre na igreja. Eu sempre, como nasci numa família cristã, eu sempre aquela lida, quem é de igreja aqui sabe, o final de semana, ensaio, a aula, escola dominical. Eu fui eleito diácono da igreja com 18 anos, porque eu já era casado, eu podia ser diácono. 20 anos nasce a filha, peguei aquela história do Plano Collor, 1990, quando a gente fica com R$50 na conta. Você não devia nem ter nascido naquela época ainda, né? Quem lembra disso? R$50 na conta no dia seguinte da posse do presidente. A Dilma é a santa pé do Collor. E o Bolsonaro, então, é um semideus. Mas eu peguei aquela época da gente com congelamento de preços, deságio, economia, bota bagunça na economia. 92, a empresa estava indo bem. A gente não sofreu muito naquela época, porque o capital de giro da empresa estava em ativo no campo. Nós tínhamos comprado muito gado, então a gente tinha gado. Então, nós vendemos o gado e recebemos um dinheiro novo. Aí tinha deságio. Na verdade, a gente ganhou dinheiro naquela confusão toda. Né? Beleza, negócio indo de vento em popa. Eu era presidente da mocidade da igreja com 22 anos, faço o encerramento do ano, trago um missionário para falar. O bendito missionário faz um apelo no final, quem queria consagrar a vida dele para Deus. Quando menos eu vi, onde é que eu estava? Lá na frente. A minha filha do meio tinha 1 mês de idade, a minha filha mais velha tinha 1 ano e 11 meses, minha esposa nem tinha ido. Eu cheguei em casa e falei para ela assim, Deus me chamou hoje. Ela com uma criança de 1 mês e uma de 1 ano e 10 meses, ela falou assim, você está louco, vai dormir que passa. Né? Essa história de Deus me chamou. O que Deus chamou? Eu falei, não vou ser mulher de pastor, eu não quero trabalhar no meio dos índios, que para nós naquela época ser chamado é ser missionário no meio dos índios ou virar mulher de pastor. Ela disse, nem pensar, você está maluco. Para fazer curto uma história longa, com 20, eu vim para o seminário, eu continuei tocando a empresa e vim para o Seminário Batista em São Paulo. Durante 5 anos eu fiquei em São Paulo, São José, São Paulo, era São José dos Campos, a minha origem. De 22 anos aos 27, eu fiz esse trajeto todos os dias, trabalhava na empresa, estudava à noite, voltava, aquela coisa bem leve, que os jovens adoram. Com 27 anos, eu fui ordenado pastor. Então, eu sou pastor há 23 anos. Servi como pastor de adoração, porque a minha primeira faculdade é regência, eu sou formado em regência, depois eu tenho um mestrado em teologia, depois eu vou estudando. Mas a minha formação era bem assim, diversificada. Mais uma veia que ficou em mim é a questão do empreendedorismo. Eu era um empresário empreendedor, eu sou filho de um empreendedor. O meu pai saiu da roça, literalmente da roça. Ele era o primeiro filho de 19 filhos.
uma família pequena, e ele saiu da roça em Bocaina, perto lá de Campos do Jordão, e para negociar, e ele conseguiu fazer esse negócio a partir daí. Então, ele era um baita do empreendedor, o bom velhinho, que já faleceu há 2 anos atrás. E uma coisa boa que veio para mim dele foi essa questão do empreendedorismo. E eu, então, desde que eu sou pastor, eu sempre empreendi. Quando eu estava na empresa, eu empreendia com uma visão de negócio, de bem, mas de dinheiro no meu bolso. Como pastor, eu tenho empreendido para o reino, eu tenho empreendido para a sociedade, para a transformação da sociedade, e isso requer um monte de práticas e diferenças, porque numa igreja é uma igreja o pastor não é dono da igreja. Eu, lá na nossa sueria da nossa igreja, aqui tem algumas pessoas da nossa igreja, eu sou como se fosse, se a gente estivesse fazendo um paralelo ao corporativo, eu sou como se fosse o CEO da IBM Alphaville. Na verdade, eu sou o pastor titular, responsável pela liderança da igreja, os sonhos e a visão. O que eu cuido naquela igreja? Visão, para onde nós vamos, onde Deus quer nos levar. Conteúdo, o que vai unificar aquele povo e mandar todo mundo para o mesmo lugar. Pastoreio da equipe. Uma igreja de 7.200 membros, é impossível a gente se iludir que um pastor vai cuidar individualmente de 7.200 membros. Mas eu tenho priorizado um grupo de líderes, e esses líderes, unificados por um conteúdo e alinhados com a mesma visão, fica mais fácil a gente cuidar de um rebanho. E então eu cuido disso. E o alinhamento, porque a gente, não é importante, felicidade não é onde você chega. Felicidade é como você vai. Então é importante a gente ir alinhando. E o meu trabalho hoje na igreja é como meio o alinhamento. Abraça de um lado, aperta do outro e vai mantendo todo mundo, a ideia de cooperar com Cristo para manter todo mundo. A igreja funciona assim, a igreja é culto, é cuidado de gente e é missão. Então a IBM Alphaville é uma igreja que nasceu, é um projeto empreendedor. Quem já foi na IBM Alphaville aqui? Só para saber do que eu estou falando. Se você não foi, está convidado aí, não tenho proselitismo, eu não quero pescar ninguém para a igreja, eu não sou ciumento e não tenho ciúmes de quem vai para outra igreja, viu, Patrícia? Já falei isso para o André. A gente tem que ter uma visão de reino e comunidade. Só existe uma igreja, que é a Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus se reúne em várias comunidades. E as comunidades precisam ser diferentes. Por quê? Tem que ter camiseta PMGGG e XXGG, senão os gordinhos ficam sem camiseta, né? Mas a igreja cuida daquilo. A nossa igreja é um projeto empreendedor. É uma igreja que nasce, a ideia é sermos uma resposta, uma manifestação do Evangelho numa sociedade secularizada, interpretar o Evangelho numa sociedade secularizada. O que é uma sociedade secularizada? São as pessoas que conseguiram tudo que elas poderiam comprar com dinheiro, e elas, então, têm uma falsa sensação de que elas podem viver sem Deus. E aí, quando elas chega uma dor nelas que elas não conseguem explicar e o dinheiro não consegue aplacar, isso é uma pessoa secularizada. Então, a ideia é trazer o Evangelho para essa turma. Que é a nossa sociedade hoje. A sociedade de hoje é assim. Então, por isso que a gente nasceu. A igreja é um projeto empreendedor. Bom, aí eu vou chegar nessa palestra. Para a gente expandir a missão, o que é a missão? Amar pessoas. A gente existe para amar pessoas. A igreja está funcionando, ela ficou estabelecida. Nós vamos completar 10 anos agora, dia 4 de outubro. Nós começamos 4 de outubro de 2009. Nós éramos 50 pessoas em cima de uma loja de pneus aqui na Araguaia, tinha a Dela Via Pneus, onde hoje funciona a Lepoc. A nossa igreja começou ali. A gente brincava que é a igreja da borracharia. Você aceita Jesus e ganha um alinhamento. Começamos ali, então, há 10 anos, e hoje essa igreja cresceu. Daí a nossa pergunta é, como é que eu faço para amar mais e melhor? Igreja, querendo ou não, existe um preconceito muito grande com relação à igreja, porque no Brasil todo padre é pedófilo e todo pastor é ladrão. Então eu disse, tem lugares que a igreja não entra. Como é que a gente pode expandir os negócios de uma maneira legal não de ser legal de cool, mas legal de legalidade, de uma maneira que seja realista e que seja uma resposta para as necessidades da sociedade? Então a gente cria um ambiente de negócios sociais. Olha que interessante, existe uma igreja, que eu sou o pastor dessa igreja, e essa igreja criou um ambiente de negócios sociais. Esse negócio social chama Foco. Foco é o nome da nossa associação,
que é uma associação do bem sustentada por negócios rentáveis, e esses negócios, o cerne desse negócio é a economia compartilhada e a gestão colaborativa. O que é economia compartilhada e gestão colaborativa? Em uma palavra, se eu pudesse dizer em uma frase, é um pouquinho de dinheiro e muito amor dá naquilo lá. Como é que você faz um negócio do bem com gestão compartilhada? Um pouco de dinheiro, porque você tem que investir, e muito amor e muita dedicação de pessoas. E aí nasce o negócio. Então, eu acredito que esse modelo é uma maneira da gente combater a crise. O nosso país está em crise desde a crise de 2008 dos Estados Unidos, aquele crash da Bolsa, não afetou o Brasil. O falecido Lula ele falava da marolinha, aquilo foi uma marolinha, lembra? Foi uma ondinha. Por quê? Porque a gente estava bem, o Brasil estava no pleno emprego, a economia estava rolando, então aquilo não nos atingiu. Mas a crise de 2015 atingiu, porque nós não tínhamos reservas cambiais, o negócio arrebentou e a coisa caiu. Então, nós vivemos uma crise de 2015 para cá intensa. O emprego desapareceu, o número de desempregados aumentou. A nossa crise não é econômica, a nossa crise é política. Nós temos uma instabilidade política que gera uma instabilidade de legislação e de segurança para o investidor. Ele vai embora, acabou o investimento, acaba a infraestrutura, a movimentação da economia e o resto vai para baixo. Tem um ditado que eu não gosto, tem um ditado popular que diz o seguinte: na crise tem quem chora e quem vende lenço. Talvez você já deve ter ouvido palestra assim. Ora, então você tem que vender lenço. Eu não acho que a gente tem que vender lenço. Na crise tem quem chora e tem quem vende lenço, mas a gente precisa trabalhar para que ninguém chore. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não acho que é legal a gente criar um negócio para enxugar as lágrimas das pessoas. Nós precisamos criar negócios para que as pessoas não chorem, que elas fiquem felizes. Como é que ela faz isso? Aí vem as ideias que eu quero apresentar para vocês. Gestão colaborativa, economia compartilhada, é o negócio de hoje, para que a gente, no meio da crise, empreenda coisas que as pessoas não chorem. Por quê? Se elas têm o trabalho, se elas têm rentabilidade, se elas conseguem pagar a comida, se elas conseguem manter as suas necessidades básicas e algum extra, ninguém vai chorar. Né? Então, a ideia vem para cá. Eu gosto de falar do nosso cenário econômico, eu vou ficar aqui com vocês, porque aí eu vou lendo, fica mais fácil. Né? Crise econômica forte, somos o nono PIB, depois de sermos o sétimo. O dinheiro bom que foi embora, né? Uma crise política, corrupção, impeachment, instabilidade, igrejas que sofrem com a crise econômica. É muito interessante, a crise chegou na igreja. Eu tenho amigos que têm receita hoje de 30% a 40% do que eles recebiam. E tiveram que demitir e tal, e a coisa está pegando nas igrejas também, não só nos negócios, né? Mas é uma crise econômica. Desemprego atingindo 13 milhões de pessoas, é o 7º maior número de desempregos no mundo. Isso aqui é o número oficial, 13 milhões vezes 4, você vai para 26, 52 milhões de pessoas, isso é sem contar os que não estão procurando emprego, sem contar os inativos. Na verdade, metade da população do nosso país está sem um rendimento hoje. 236 milhões de pessoas. Esse é o número que me deram no culto de domingo. Então, nós temos 118 milhões de pessoas sem um rendimento, que não recebem um centavo por mês. Isso significa que metade do país está carregando a outra metade. Então, a gente vive uma crise. E nós, como pessoas empreendedoras, nós, como responsáveis ou criativos, nós precisamos gerar negócio. A minha cabeça, como pastor hoje, eu sou preocupado em ensinar a Bíblia, em cuidar das pessoas, mas eu tenho uma preocupação que eu chamo de responsabilidade social. A minha cabeça hoje fica assim: o que mais eu posso fazer para que alguém não precise vender lenço e nem chorar? Então, a gente gerou bastante trabalho. Eu acordo pensando nisso todo dia. Às vezes, eu durmo pensando nisso. Por isso que a gente vai gerando as empresas. Depois eu vou dar para vocês como é o panorama de hoje. Desemprego, o evangelho da prosperidade está começando a perder o seu toque com realidade. Por quê? O cara é próspero, de repente, aquele cara que era o super próspero, ele não consegue mais manter aquilo. E aí as ovelhas, ora, mas você não era próspero? E aí a gente começa a ter uma crise de fé e de identidade. Talvez você já deva ter ouvido alguma coisa sobre isso.
Os crentes estão voltando para as igrejas históricas, mais contemporâneas. Então, tem uma mudança, assim. Eu era católico, mas agora... Eu não sou nem católico, nem evangélico. É legal dizer isso para vocês, viu? Se você não é pastor, né, eu sou cristão. Eu não sigo uma religião, porque eu acho que ninguém precisa de uma religião. Religião é um jugo, é uma lista de regras. Mas cristianismo é uma libertação. Então, eu sigo Cristo. Mas isso está acontecendo. O número de pessoas sem religião cresceu para 15% da população, porque as pessoas se decepcionaram com fé. Então, falar de igreja, a gente precisa falar, mas tudo isso é uma oportunidade. Secularização, autorretidão, feridas profundas na alma, pessoas que querem Deus, mas não querem a igreja. Isso é o cenário do Brasil, tanto econômico como religioso e alma um pouco das pessoas. Aqui em Alphaville, um overview, bem overview. 100% da população pertence à classe média alta. Por mais que tenha crise, eu falo que quando a crise chegar nesse lugar, pode fechar o país e ir embora. Porque eu falo para minha esposa o seguinte, o rico, quando ele fica pobre, ele fica igual a gente. O cara fala assim, estou pobre, eu só vou para a Disney no final do ano. Porque o cara ia 3, 5, 10 vezes por semana. A gente só está comendo fora agora no domingo. Eu só como fora uma vez a cada 3 meses. Mas sim, você é o pastor da IBM, eu sou pastor da IBM, mas eu sou um assalariado daquela igreja, eu tenho uma filha que estuda medicina, então quem sabe quanto custa uma faculdade de medicina? Você não come fora. Não. Melhor restaurante da minha casa hoje. Né? Esses dias foi muito engraçado, eu gosto de contar isso, porque a gente vive numa sociedade que a gente cria uma ilusão. Eu estava numa feira, sabe onde eu faço feira e compro carne? Lá no centro de Santana de Parnaíba. Eu moro no Alphaville 6, mas eu sou da roça, eu sou do interior, então eu vou lá em Santana. E, como bom paulista, o que eu fui comer? Eu fui na açougue no sábado, enquanto o cara preparava a minha carne, eu fui comer um pastel com caldo de cana da barraca. Daqui a pouco tem um cara me olhando meio do lado, eu falei assim, esse cara me olhando, estranho, né? Sai para lá, né? Daí o cara falou assim, o senhor não é da IBM? Eu falei assim, eu sou. E você vai lá? Eu vou. Mas o senhor vem aqui? Eu falei, por que eu não deveria vir aqui? Mas o senhor não mora em Alphaville? E o que significa morar em Alphaville? Vem cá, rapaz, senta aqui comigo. O cara veio, sentou, comeu um pastel, porque um pastor de uma igreja como a IBM e comer pastel na feira, no centro de Santana de Parnaíba, quando eu falo classe média alta, são pessoas que pensam. Classe média alta não significa dinheiro, significa conhecimento, significa experiência, significa inteligência. Porque, às vezes, a gente tem dinheiro, mas não é classe média alta. A pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Então, para mim, quando a gente está... Eu prego para um grupo de pessoas inteligentes. Por exemplo, nessa sala, eu estou considerando 100% desse grupo gente inteligente, que consegue entender rapidinho o que eu estou falando, dessa velocidade que eu tenho que falar, que ele me deu 15 minutos. Estou brincando. Um número esmagador de pessoas mais influentes do país. Você já parou para pensar nisso? Nessa região. Por que Deus concentrou pessoas nesse lugar? Então, é uma realidade. 70% da população fala inglês. Eu vejo isso pelas crianças. A gente atende 1.000 crianças por domingo na igreja. 70% daquelas crianças, eu digo, good morning, eles respondem good morning, e o resto fica olhando para entender o que é good morning. Mas vocês já perceberam a quantidade de escolas bilíngues que tem na nossa cidade, no nosso espaço aqui? A quantidade de escolas que tem aqui e o nível das escolas? Tem algum professor aqui? Olha que legal. Professor, diretor de escola, alguém? Mas é isso. A gente está numa região do país, quando você sai daqui, esses números mudam. 100% dos moradores moram em condomínios fechados, de alta segurança, ou porque você mora em prédio, ou horizontal. Alto nível, olha que coisa. Alto nível do uso de drogas. Os adolescentes estão começando com 11 anos. A minha esposa é professora do Mackenzie, então eu conheço a realidade escolar. E o Mackenzie é uma das escolas mais severas aqui, e é o negócio também. Alto nível de drogas, alta taxa de divórcio. Tem alguém no ramo imobiliário aqui? Uma vez eu li que a motivação número 1 de negócios em Alphaville é o divórcio. Porque o cara se divorcia, ele tem que comprar uma casa para ele, daí ele começa.
Isso é o gatilho para fomentação imobiliária em Alphaville é o divórcio. Alto nível de escolaridade, pluralidade religiosa, com notável presença dos mormons e espiritualistas. É interessante como os mormons estão na nossa região. E os espiritualistas, o que tem de gente dormindo em pirâmide, debaixo de pirâmide, o que tem de gente jogando sal. Domingo foi tão interessante. Eu estava no culto, começou o culto, veio um cara assim, eu conheço esse cara, ele estava todo arrumado. Pastor, eu queria te pedir um favor. Pois não. Você pode ficar no culto com a chave do meu carro no seu bolso hoje? Eu disse, claro que não. Falei, mas por que você está me pedindo isso? Não, porque eu acho que o meu carro, eu ganhei um carro e o carro era, ele falou a marca do carro, eu ganhei um carro tal, e eu acho que esse carro está com mal olhado. E eu estava entrando aqui, eu pensei, se o pastor ficar com a chave do meu carro no bolso, o carro vai ser liberto. Quase que eu viro para ele assim, meu filho, isso é mandinga evangélica. Mas eu falei, não vou brincar com coisa séria. Eu falei assim, olha, o mesmo poder que eu tenho em mim é o poder de Jesus que está em você. Então você senta no seu carro hoje, faz uma oração, expulsa todo demônio, todo qualquer mal olhado, toda qualquer maldição que foi jogada sobre a sua vida, e o que tiver vai ser quebrado em nome de Jesus e não pela chave no meu bolso. Mas entendeu o nível de busca das pessoas? Nós temos que empreender, nós temos que comunicar nesse contexto. Vamos seguir para frente, eu estou dando um overview. Liderança, eu gosto de falar desse assunto. Nós temos uma ausência de liderança altruísta no mundo. Se o nosso governo pensasse no povo, a gente seria um dos países mais ricos. Liderança desfocada da causa. Está todo mundo trabalhando para o seu próprio umbigo. Líderes despreparados. O Bolsonaro era a nossa opção menos pior. Mas ele não era um presidente preparado para o nosso país. Mas Deus permitiu, nós temos que orar por ele, temos que honrá-lo, temos que cooperar com o país o máximo, né? Não preciso dizer para vocês em quem eu votei. Sociedade centrada no homem. Eu olho para a Patrícia, o que eu posso ganhar da Patrícia? Se eu tiver alguma coisa que eu posso ganhar dela e do André, eu fico amigo deles. Se eu não tiver, eu ignoro. E essa é a sociedade de hoje, utilitária. Mundo em mudança, pessoas sem direção e sem referência de liderança. Então, a primeira oportunidade que você tem de empreender uma coisa e fazer um negócio diferente é ser um líder que faça diferença. Mas o que é um líder que faça diferença? Vamos entender isso aqui, essa linha de liderança. Em 1970, eu era criança, líder é quem tem subordinado, é uma pirâmide de poder. Então, eu manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse conceito evoluiu. Em 1990, o líder é aquele que tem o colaborador, a coisa ficou mais amistosa. Aí evoluiu mais um pouco. No ano 2000, o líder é o que tem seguidor. Evoluiu mais um pouco. 2010, os líderes são quem tem outros líderes ao seu redor. 2020, o líder é o que constrói junto com as outras pessoas. Então, a primeira oportunidade que você tem nesse mundo louco que a gente vive é construir alguma coisa. Em vez de você ter o seu sonho e construir sozinho para você, você tem o seu sonho, você divide com ela, você vê o que vocês podem cooperar uma com a outra e começa a nascer uma coisa nova. Porque se você trabalhar só para você, a probabilidade do seu negócio, da sua ideia fracassar vai ser muito maior. Porque hoje o que funciona, o construir junto, é o coletivo, é o comunitário, é a sociedade. Esses jovens, eles vão se engajar em coisas que sejam comunitárias, não que sejam individuais. O que é comunitário atrai investimento. O que é comunitário atrai o voluntariado. O que é comunitário atrai a simpatia até de quem compra. Então, mudou a mentalidade. A nossa ideia lá no passado é assim, eu vou ter um produto que vai ser único, eu esmago a concorrência e não vai ter para ninguém. Hoje precisa ter para todo mundo. Então, você pode ser um líder diferente. Um líder que pensa coletivamente, a partir de um lugar. O que significa pensar coletivamente? É enxergar o todo a partir de um ponto. E não ficar pensando que esse ponto é o centro de tudo. Vamos continuar um pouquinho aqui. Aí surge a gestão colaborativa. O que é isso? O que é um gestor que faz a gestão colaborativa? É colocar todo mundo para trabalhar junto. Promover um senso de unidade em toda a organização. Fazer com que os profissionais atuem de forma de cooperarem mutuamente com propósitos alinhados do negócio.
De uma maneira bem resumida, é assim que funciona a gestão colaborativa. Ela surgiu em oposição à gestão tradicional. Gestão tradicional é um líder, gestão colaborativa é o time. A gente ouviu muito disso, de time, de equipe, mas tem que ser de verdade. Quando você chega na IBM Alphaville, o Ronaldo me ajudou lá na reforma. Nós éramos mais ou menos 400 voluntários trabalhando lá. O que eu estava fazendo naquela época, Ronaldo? Onde é que você trabalhou comigo? Limpando o chão. Porque a hora que o pastor, o líder, não vou falar de pastor, eu vou falar o líder da organização, está limpando o chão, o que os outros vão fazer? Vão limpar o chão também. A melhor maneira que você pode liderar o processo, o líder hoje, o líder que vai fazer diferença, que vai empreender, que vai inspirar pessoas, é um líder que lidera por exemplo. Aliás, não é que é a melhor opção, é a única opção. Se você quiser ser um líder, que as pessoas prestem atenção naquilo que você vai falar e vão te seguir e vão fazer junto com você alguma coisa, você precisa ser o primeiro a fazer. Percebe a mudança? Na nossa época, não. O líder é o cara que chega. Se você é um X, um X generation como eu, você é o cara que chega e está tudo bem. Então, pessoal, o sucesso da IBM Alphaville, lá, o líder é o que tem mais bacia. Líder é quem está disposto a lavar os pés dos outros. Se você está disposto a lavar o pé do outro, você vai ser um líder naquela igreja. Se você não estiver disposto a lavar o pé de ninguém, você não vai conseguir ser um líder ali. Qual é o cargo que eu tenho para oferecer para você? Nenhum. Se você chegar hoje na nossa organização, quero liderar aqui, eu vou te dar bacia e toalha. Se você estiver disposto a lavar o pé dele, você vai ser um cara bem-sucedido. Se você não estiver disposto, você vai ter que procurar outro lugar. Porque é assim que funciona a sociedade, é assim que a gente empreende. Esse movimento de serviço e exemplo gera um movimento de exemplo e serviço. Isso aqui surgiu em oposição à gestão tradicional. Como é que é a questão da gestão tradicional? Veja essa lista aqui. Veja se você se identifica um pouco com isso, que eu me identifico com muita coisa aqui, que eu falo assim, Jesus, me liberta, eu preciso me libertar desse negócio aqui. Líderes tradicionais acreditam que o poder vem da sua posição. Então, é uma pirâmide de poder. Líderes tradicionais são detentores de informação. Então, eu conversei com o Ronaldo, eu estou sabendo de tudo, eu converso com ele, eu faço uma triangulação, e eu sei o segredo, aí você quer se aproximar para descobrir. Isso é tradição. Às vezes, escutam ideias e sugestões. Às vezes, líderes tradicionais alocam tempo e recursos quando acham necessário. Líderes tradicionais têm uma ideia de que cada papel tem a sua responsabilidade de acordo com a sua estrutura, pensa numa caixinha. Líderes tradicionais são apagadores de incêndio, não se preocupam com a causa raiz. Sabe o cara que vende o almoço para pagar o jantar? Ele não está pensando na sustentabilidade nem do negócio, nem do planeta, nem da ideia. Líderes tradicionais fazem revisões anuais das suas equipes de acordo com as políticas da empresa. E esse cara, no passado, seria o sucesso. Só que hoje, no mundo de hoje, em mudança e vulnerabilidade, a gente precisa ser um líder colaborativo. O que é um líder colaborativo? Quanto mais a equipe for colaborativa, mais poder ela tem. A gente trabalha com colaborativo desde de uma festa na roça. Sábado agora tem uma festa na roça. É colaborativo. Festa na roça é festa junina, na igreja dos crentes. Esse pessoal é tudo maluco. Mas vai ter. Então, somos 20 equipes, mais ou menos, levantando a sua comida, para fazer comida para os outros, para doar o resultado. Então, é engraçado. A gente levanta a comida, a gente faz a comida, aí a gente vende a comida para a gente mesmo e depois a gente doa o dinheiro. Eu estava sentado ali agora, mandando para o meu pequeno grupo, ou célula, não sei como você conhece isso, mas é um grupo pequeno de oração. Eu disse, pessoal, nós temos uma barraca lá. E aí, quem pode trabalhar, quem pode doar, quem pode o quê? Eu sentado, mobilizando um grupo. Eu ajudei um grupo da Paeja hoje, eles não conseguiam. Eu tinha um amigo que vende camarão e lula, consegui toda a camarão e a lula que eles precisavam, o cara doou. Colaborativa, o poder está na equipe, não em uma pessoa. Olha que mudança de paradigma. Líderes colaborativos compartilham informações e conhecimento. Quanto mais você falar e explicar, quanto mais você vai criando gente. O seu prestígio não é a segurança da informação, o seu prestígio é a gente sabendo o que está acontecendo. Líderes colaborativos incentivam a troca de ideias e sugestões dos membros da equipe.
essa moça, ela certamente tem uma ideia melhor que a minha para algum assunto. E eu devo ter uma ideia melhor do que a dela para um assunto. Então, a gente se junta e vamos ter ideias ótimas. Líderes colaborativos fornecem os recursos para a equipe trabalhar os seus projetos. Líderes colaborativos permitem que papéis e responsabilidades evoluam. Eu falo na nossa equipe que a única certeza que nós temos na nossa igreja é uma coisa, que as coisas vão mudar. Tudo muda, porque a gente pode evoluir. O ser humano não é Lego, o ser humano é massinha. Então, a gente está trabalhando com massinha. Vai mudando. Líderes colaborativos procuram pelas raízes dos problemas. E líderes colaborativos fornecem os feedbacks constantes individual. Basicamente, gestão colaborativa é o seguinte, olha, vamos fazer junto? Vamos. Para a gente fazer junto, a gente tem que conversar bastante. Para a gente conversar bastante, a gente tem que ser sincero. Para a gente conversar bastante e ser sincero e trabalhar junto, a gente precisa querer ir para o mesmo lugar. Então, o alvo precisa ser claro. Eu falo na nossa igreja que nós não temos assunto proibido. Qualquer pessoa pode... A Sueli é do grupo, né? Qualquer pessoa pode me questionar qualquer assunto. E eu vou dar uma resposta. Mas eu também tenho o direito de fazer qualquer pergunta. É assim que a gente vai construindo grupos fortes numa sociedade fragilizada. É assim que a gente constrói negócios duradouros. O cara que trabalha com você, ele não é seu empregado, nem seu colaborador, nem seu seguidor. Ele é seu parceiro. Ah, mas e se ele pegar o know-how e depois abrir a empresa dele? Deus ajude ele. Foi mais uma empresa que se multiplicou e você fica com a sua e vai fazer de novo. Percebeu a mudança? Isso é gestão colaborativa. Isso é gestão colaborativa, que vai desembocar numa economia compartilhada. Tem alguns conceitos aqui. Eu não vou parar para ler isso aqui com vocês, mas a economia compartilhada permite que as pessoas, aqui embaixo, que as pessoas mantenham o mesmo estilo de vida sem precisar adquirir mais. Isso aqui é importante, o que impacta positivamente. Não só o bolso, mas também a sustentabilidade do planeta. Isso aqui é bem romântico, mas tem uma coisa mais prática. Você precisa empreender um negócio. Aí você fala assim, puxa, modelo antigo. Esquece esse quadro por enquanto. Modelo antigo de empreender um negócio. Eu lembro de um amigo, ele foi diretor de RH de uma empresa, aí ele saiu e falou assim, vou montar minha consultoria. Sabe qual a primeira coisa que ele fez para montar a consultoria dele? Comprou uma mesa de escritório, uma cadeira e alugou uma sala. Porque a gente pensava o seguinte, para eu ter um negócio, eu preciso ter um espaço. E os negócios na economia compartilhada, na nova mentalidade, você não precisa ter um espaço. Você precisa conhecer alguém que tem um espaço. Aí alguém tem um espaço, você tem uma ideia. Ele tem o dinheiro, ele investe, ele dá o espaço, você dá a ideia e ela sabe fazer. Você junta 4 pessoas e nasce um negócio. Isso é economia compartilhada. O Uber, ele usa o carro da pessoa. Ele criou um aplicativo que conecta a pessoa ao passageiro, o passageiro paga, o dono do carro usa o carro, a Uber cobra uma taxa e nasceu um negócio. Às vezes você fala assim, puxa, o meu negócio está tão ruim, eu vou mudar de ramo. Você pode criar negócios dentro do seu próprio negócio. Que lá no passado a gente chamava de diversificação, ou diversificar os ovos da cesta. Não, você não precisa multiplicar os ovos na cesta, você pode multiplicar as cestas. O seu escritório pode ser o escritório de muita gente, que são os coworkings. O coworking já está meio desgastado. Aqui em Alphaville tem coworking de tudo quanto é lugar. Né? Tem alguém que tem coworking aqui? Alguém usa coworking aqui? Ainda não. Coworking, você tem uma posição ali. Você não tem um escritório. A secretária é comum, ela tira o xerox, ela atende como se fosse o seu escritório, mas você não tem o custo fixo de um escritório. É o espaço compartilhado. Então, espaço conectando informação, conectando pessoas com outras pessoas, conectando para compartilhar conteúdo, conectando para compartilhar ativos. Airbnb. Todo mundo sabe o que é isso. Aqui em Alphaville é proibido, porque andaram fazendo Airbnb e assaltando as casas. Mas fora do país, hoje quem já usou Airbnb? Uma delícia, né? Você chega, fica numa casa super chique, lá em Paris. Eu nunca fui para Paris. Aliás, eu já fui para Paris, mas nunca fiquei em casa lá. Mas já fiquei em casa nos Estados Unidos. Era um Airbnb, uma casa maravilhosa. A gente pagou $100, dividiu $100 para ficar 5 dias por pessoa. Era uma casa muito grande, era um grupo de pastores que foi para uma conferência. Beleza. E o dono da casa? O dono da casa morreu, a viúva vivia do Airbnb.
É muito legal isso. É uma modalidade nova, são ideias novas, economia compartilhada. Saia do tradicional. Preciso ter o meu escritório, preciso ter a minha placa, preciso ter o meu nome na porta. Lembra do nome na porta? Isso é coisa do passado. Isso é pré-histórico. Eu estava explicando hoje um coworking, a gente tem um coworking ali dentro da igreja, na Foco, e tem uma sala que é consultório. Então, você vai na terça, é o consultório da fulana, na quarta é da Beltrana, na quinta é outra Beltrana. Você troca as placas. O paciente chega, ele chegou no consultório da fulana, mas no outro dia é outra pessoa. Olha que coisa legal. E o custo, ela não precisa alugar uma sala em Alphaville, pagar um condomínio, alugar uma secretária, ter um telefone. Economia compartilhada. Ideias novas, jeito de pensar diferente. Nós somos os construtores do futuro. Então, nessa sala, eu estou terminando já. Quanto tempo mais eu tenho aí, Francisco? Não. Obrigado. Né? Mais 10 minutos. Nessa sala tem muita gente. Se você está aqui hoje, é porque você está a fim de fazer alguma coisa nova. Então, eu quero te dividir com você um pensamento que eu tenho. Só existe futuro naquilo que não existe. Não adianta você ficar pensando no que o outro fez. Eu assisti uma palestra esses dias. Toda startup é uma coisa... toda ideia, toda startup é uma coisa absurda. Sabe por que é absurdo? Porque se fosse óbvio, todo mundo tinha feito. Se fosse óbvio, alguém já teria feito. Então, assim, ouse pensar em coisas diferentes, ouse pensar naquilo que não existe. Não adianta você falar assim, vou criar uma pizzaria em Alphaville e vai ser a melhor pizzaria de Alphaville. Quantas pizzarias tem em Alphaville? Aí você abre a pizzaria, você pega todo o dinheiro da sua carreira, botou ali na pizzaria. Aquilo que você ganhou em 20 anos, você perde em 6 meses. Então, você não precisa investir dinheiro no imóvel, invista em coisas que são mais baratas, em coisas que são mais feitas com outras pessoas, mas em coisas que ainda não existam. Só existe futuro naquilo que não existe. Às vezes você acha que você tem uma ideia absurda. Essa ideia absurda é que é o negócio que vai ser o pulo do gato. Somos construtores de futuros. Só existe futuro naquilo que não existe. Eu acredito ainda, gente, que vai nascer muita empresa no país. Eu acredito, e a gente tem visto isso. Eu acredito que vão surgir novas modalidades, novas pessoas. Eu falo isso em termos de igreja, que as maiores e melhores igrejas do mundo ainda serão fundadas. Né? Puxa, mas você é pastor aqui em Alphaville, a sua igreja? Para todo mundo caber dentro de uma igreja, a gente precisava... Eu já fiz uma conta. Para que todo mundo de Barueri, Alphaville, Tamboré, Aldeia da Serra, pudesse viver numa igreja legal, a gente precisava ter mais umas 100 igrejas igual a nossa aqui, para caber todo mundo. Então, percebe como tem espaço para todo mundo? Eu falo que tem pecador para todo mundo. Quando é igreja, né? Tem pecador para todo mundo. E quando é negócio, tem consumidor para tudo. Tem muita gente procurando talvez a ideia que você tenha dentro da sua cabeça, né? Então vamos lá, construtores do futuro. Esse grupo aqui, nós estamos construindo o futuro. Eu me considero um construtor do futuro. Conhecem, interagem e transformam e trabalham para a transformação de uma cultura local. Eu não me conformo com o status quo de um lugar. Você não pode se conformar com o status quo de um lugar. Seja Alphaville, seja Carapicuíba, seja Jandira, seja um lugar de favorecidos ou de menos favorecidos. Não dá para a gente se conformar, se amoldar aquilo, mas o contrário. A gente olha aquilo, o que pode ser diferente. Então, vamos ser diferente. Erradicação da pobreza, rico, pobre, enfim, nós precisamos trabalhar para isso. Então, o que você pode mudar perto de você? Tem tanta ideia legal para mudar as coisas. Uma outra coisa, promovem em dias de polarização a reconciliação e a integração de pessoas e ideias. Chega de gente chata. Pessoas que constroem o futuro, elas não são xiitas e nem chaatas. Que tem gente que é xiita e chaato. É muito ruim você ficar perto da pessoa. Sabe aquela pessoa negativa que ela acorda criticando? Eu gostei que eles tiraram aquele professor Vila da Jovem Pan. Né? Ufa! Eu não via mais a Jovem Pan, porque aquele homem está doente, ele precisa de tratamento. Então, se você começar o seu dia ouvindo uma coisa azeda, não, a gente... Puxa, você tem uma ideia, ele tem outra, vocês estão num conflito, vamos ver se a gente pode somar essa ideia e nascer uma coisa boa.
Construtores do futuro promovem o bem, promovem a reconciliação entre pessoas, entre igrejas. Né? O Ronaldo Pastor, o cara vai me ajudar. Eu sou eternamente grato a esse cara. O respeito por ele assim enorme. Por quê? Eu não tinha nada para dar para ele. Não tinha nada, nem dinheiro para pagar o trabalho dele eu tinha. Um cara tinha pedido R$85.000 para fazer a limpeza do nosso auditório. Eu disse, não tenho para pagar. Aí tem um cara que tem umas máquinas, eu disse assim, cara, nem para pagar o seu eu tenho. Ele assim, então me dá uma ajuda aí para não desgastar a máquina, mas desde que você arrume voluntário, a gente vem fazer junto. E nós ficamos limpando o chão lá. E o Ronaldo foi. O que você ganhou com aquilo? Amor. Além de 4 madrugadas deixando a mulher em casa, né? Mas isso gera coisa boa, união de pessoas. Isso é construir o futuro, entendeu, gente? Não adianta você ser muito exclusivo. Construtores do futuro desenvolvem pessoas, olha só que interessante, desenvolvem pessoas que desenvolvem negócios para desenvolver pessoas. Você não desenvolve negócio, você desenvolve gente. Negócio acaba, gente é para sempre. Certo? Se a sua visão é para um ano, isso é uma frase que eu gosto muito. Se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se é para 10 anos, plante uma árvore. Se é para a eternidade, plante uma pessoa. Então a gente fica na crise. Deus não está querendo, talvez, que você se torne um milionário. Deus está querendo que você seja um transformador de gente. É diferente. Eu vivo bem, não posso reclamar, para ser um pastor honesto. E minha esposa é professora, eu sou um pastor honesto. Tenho uma filha, tenho uma esposa, minha filha mais velha, ela é do Itaú, a minha filha do meio, ela é gerente de marketing, aí a Su faz coaching ali com ela, ela é da Globosat, é gerente nacional da Globosat, e a mais nova faz medicina. Para um pastor, isso é, graças a Deus, Deus foi dando condição, mas eu vivo com 10%, 20% do que eu vivia antes. Mas a minha missão hoje é transformar gente. Tudo que eu faço na vida é para desenvolver pessoas. Então, não desenvolva negócios, desenvolva gente. Isso é construir o futuro. Mudou, né? Antes a gente queria ganhar um negócio para ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Não, hoje você ajuda as pessoas. O dinheiro é uma consequência que você vai ter para sobreviver e continuar ajudando as pessoas. Mudou. Quarto, trabalham pela erradicação da pobreza do mundo. Se você se considera um empreendedor, mas não se sensibiliza com a pobreza do mundo, você não é um empreendedor. Você é um predador. Porque o empreendedor, ele vai ser incomodado com a pobreza no mundo. Nós não podemos admitir que as pessoas passem fome e necessidade no mundo, e especialmente nós brasileiros, num país tão rico como o nosso. Vamos construir futuros. Construtores do futuro agem com maturidade no mundo que está hipersensível. O que é um mundo hipersensível? Eu vou sair daqui e falar assim, o Francisco ele é muito chato, ele não me apresentou completamente. Olha, aquele pessoal do Eagles não dá. Porque eu fiquei ofendido, porque o Francisco olhou para mim, ele falou melhor dele do que de mim. Isso é um mundo hipersensível. As pessoas estão muito dodóis, muito mimimi. Então, a gente não pode entrar nessa história. Empreendedores, construtores de futuro, são mais resistentes. Eu não estou nem falando de resiliência, eu estou falando de resistência mesmo. Couro duro e coração mole. Esse é o tipo de pessoa que funciona para construir o futuro. Construtores do futuro pensam e sonham a longo prazo. Eu tenho um mindset na minha cabeça que é sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Sonha grande, começa com o que você tem, começa onde você está, mas se mova rápido, porque a gente não tem tempo a perder. Eu gosto dessa frase do Fernando Pessoa: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Na verdade, uma coisa só acontece quando Deus quer. E Deus fala para a gente assim, o coração do homem pode fazer planos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, sonha. Sonha. Você foi capacitado, e não é uma palavra de autoajuda, é uma ajuda do alto. Você foi capacitado, destinado por Deus, orientado por Deus, para sonhar coisas que ainda não existem. Durma pensando nisso, acorde pensando nisso. Deus quer, você sonha, e uma coisa acontece.
Você vai ter 1000 sonhos. Se Deus sonhou 3, vai acontecer os 3. Mas não tem problema, sonha 1000. Se você não sonhar 1000, não vai sair 3. Né? 7º, 8, as atitudes dos construtores. Eles dialogam, cuidam e inspiram a nova geração. Nós precisamos dar espaço para os novos. Não sei se é porque eu estou ficando velho, né? Mas os novos não podem ser uma ameaça para os mais velhos. E a gente precisa entender esses novos que estão complexos. As novas gerações são complexas. Quem tem filho adolescente aqui? Complexo, né? Quem tem filho jovem aqui? Complexo, né? Mas nós precisamos olhar esses jovens na realidade deles e ajudá-los a interagir com a nova geração. E, por último, consultores do futuro reconhecem as suas limitações, mas têm sempre uma ideia absurda para vender essas limitações. Sabe aquilo que você considera absurdo? Talvez essa seja a melhor ideia que você teve até hoje, porque a gente é convencionado a pensar de um lugar. Eu queria compartilhar rapidamente. Daí, essa empresa de negócios chama Foco. Eu falei, vou empreender um negócio. Há 2 anos e meio atrás, a gente começa a Foco. Sem nenhum investimento, mobilizando pessoas. E a Foco começou pequenininha, e ela já está um pouquinho maior hoje, e ela vai se expandir um pouco mais nos próximos semestres. Mas eu chamo de um case. Então, um case de uma ideia absurda. Uma empresa do bem dentro de uma igreja, num espaço compartilhado com uma igreja, onde o povo da igreja é voluntário, e a gente é voluntário na igreja, e a Foco é a Foco, a igreja é a igreja, mas a Foco ajuda a igreja. E a igreja ajuda a Foco. Dividem o mesmo espaço. Mas o que é a Foco? Conectando gente que faz o bem. Lembra, eu falei do ambiente de negócios? Então, um ambiente de negócios que o nosso objetivo, conectar gente do bem. Como é que a gente faz isso? Através de negócios autossustentáveis. Então, quem somos? Uma associação sem fins lucrativos que existe para conectar a pessoa com uma rede de gente que faz o bem, fazer o bem para si próprio, para o próximo, para quem não estão tão próximos. Trabalhamos por meio de arte, cultura, esporte, educação, oferecendo excelentes cursos em áreas, professores qualificados, visando desenvolver potencialidades, ao mesmo tempo que desfruta de um ambiente saudável, relacionamentos sinceros, tudo isso com um objetivo específico. Estamos aqui para fazer o bem juntos. Olha que coisa legal. Eu não quero fazer sozinho. É junto. Nossa missão, promover a inclusão social no entorno, através de meios de projetos sustentáveis, por negócios rentáveis que conectam pessoas a uma rede de gente que quer fazer o bem. A missão é isso aqui que a gente... Não sei se vocês sabem disso, tem uma pesquisa do The Guardian, saiu uma reportagem no The Guardian, depois eu posso te mandar e você compartilha no grupo. The Guardian é aquele jornal inglês, e ele diz o seguinte, Alphaville é o 5º maior muro de isolamento do mundo. O muro de segregação. É o 5º maior muro de segregação do mundo. O que isso significa? Se você somar em metros lineares os condomínios de Alphaville, isso dá o 5º maior muro de segregação do mundo. Segregou pessoas de poder aquisitivo no lugar e, em torno de Alphaville, um bolsão de pobreza. Isso não choca você? Isso me choca. Então, eu falei assim, eu quero criar uma empresa que quebre o muro, que fure o muro. Então, nós estamos furando o muro. A gente está passando o recurso de um povo que tem recurso para um povo que não tem recurso para mudar a vida do outro. E a gente é quase... Tem aquele cara, o contrabandista da Bíblia, a gente está contrabandeando gente, né? A gente traz gente aqui dentro e põe gente daqui para ir lá. Nós já geramos na Foco 75 vagas de trabalho, no meio dessa crise. A Foco hoje emprega 75 pessoas. Manicures, pessoas que moravam na rua, que se tornaram profissionais, pessoas que eram profissionais, mas perderam o seu negócio, faliram o seu negócio, precisam de um recomeço. Eu falo que a Foco, ela não é o destino final de uma pessoa, ela é o lugar onde a pessoa se reergue. Depois que ela se ergue, ela sai para outra coisa. Nós temos um case lá, um rapaz. Então, aqui a visão, valores, eu já contei a história do rapaz. Conectividade, olha os valores. As palavras conectividade, altruísmo, empatia, equidade e transparência. Negócio do bem.
unidades da Foco. Nós temos 6 negócios atuais, um restaurante, a Mega Store, o Bem-Estar. A Mega Store já tem uma editora. O Bem-Estar tem um barbershop, tem um salão de cabeleireiros. Alguém já usou lá? Você já, né? Você também. Toda vez que você faz o cabelo lá, você está investindo na vida de uma pessoa. Toda vez que você almoça no restaurante, você investiu na vida de uma pessoa. É igual a camiseta da reserva. Compra uma camiseta, 5 pratos de alimento. Né? Bem-estar, saúde, a gente tem bem-estar psicologia, bem-estar nutricionista, bem-estar pilates, coworking, nós temos um coworking funcionando, que meio que um condomínio de empresa. Alguém já trabalhou naquele coworking aqui? Acho que ninguém ainda. E temos vários cursos de idiomas e de inglês. Estamos expandindo esses negócios, mas aí temos uma área administrativa, porque é uma organização, mas tem que ter a legalidade. E tudo isso desemboca no social. Nós temos um projeto Gente Grande e a formação de cuidadores de idosos. O Gente Grande é um projeto com crianças de 6 a 16 anos. Então, ela entra, ou ela tem entre 6 e 16. E o nosso objetivo é que ela saia dali com 16 anos, falando inglês, com prática de um esporte, com uma prática, com uma formação artística, porque a arte ela mexe muito com a autoestima, com o senso estético, com a autovalorização, e ela sai dali com vida, o que a gente chama de vida, conhecendo o autor da vida. Então, se essa pessoa, e saia engatada num primeiro emprego do menor aprendiz, se essa pessoa que entra ali com 6 anos, sair dali com 16 anos, falando inglês, com experiência de time, o coração transformado, e um pouco mais socializada, o que ela vai ser? Ela já tem um diferencial para começar o trabalho dela. Ela consegue voar, ela consegue ser uma eagle. Esse é o projeto, é isso que a Foco faz hoje. E tem um monte de projeto. A gente está expandindo, quem conhece a gente ali agora, está expandindo, isso é novidade até para a igreja ainda, mais um prédio. Né? Nós temos 4 blocos, vai ser o 5º. Vamos lavar lá. Vai nascer o Foco Sênior, que a gente percebeu aqui em Alphaville. Quem tem pai idoso aqui. O idoso em Barueri, Alphaville, ele é atendido, se ele é menos favorecido, ele é atendido no Grupo Vida. Se ele é favorecido, ele é atendido no Garaldi. Quem conhece o Garaldi? Né? Custa só a hotelaria do Garaldi R$12.000 por mês para um idoso morar lá. Mais os tratamentos, ele precisa ter R$20.000 para morar no Garaldi. Então, a gente quer ter uma parte da Foco é destinada ao cuidado do sênior. Tem o Kids Place ali no Amazonas, vai ter o Seniors Place na Tamboré. Então, vai nascer a Foco Senior, vai nascer são mais 8 novos negócios que estão sendo gerados, dentro do mesmo espaço, dentro da mesma coisa. E vai nascer também uma escola de profissionais da beleza, para profissionais. Vai nascer uma escola de gastronomia dentro do restaurante. Às vezes tem gente que quer contratar uma cozinheira e essa profissional não está disponível no mercado. Então, formar novos chefes, formar profissionais da gastronomia. E esses cursos serão totalmente gratuitos. Desenvolva negócios para desenvolver pessoas. Não, desenvolva pessoas que desenvolvam negócios, que desenvolvam pessoas. É esse o nosso lema. É isso que a gente está fazendo. Então, a Foco, hoje, é uma empresa do bem. Enquanto a igreja vai aqui pregando, culto, cuidando de gente, fazendo missão, a Foco vai expandindo a missão, para que a gente possa transformar a vida de pessoas, trazer gente para o bem, trazer gente para a vida, mudar a vida das pessoas e transformar e criar oportunidades. Então é isso. Eu termino lendo para vocês, eu não podia deixar de ler um versículo. Né? Então eu gosto, esse é meu texto, né? Esse é o texto a palavra profética que Deus dá para o povo no exílio, na Babilônia, e o texto é lindo, se você não leu ele todo, a gente conhece só esse pedaço, né? 11 a 13, mas o capítulo inteiro é maravilhoso, mas porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu acredito que coisas bem-sucedidas começarão em lugares seguros. O ponto de partida é uma influência muito importante no seu ponto de chegada. Então, comece com Deus, porque certamente Ele levará você para um lugar seguro. Amém?
Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês.